Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 19. A partir do verso 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho, diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Sinais extraordinários da graça de Deus na cidade de Éfeso. Talvez seja um título apropriado para esse extenso parágrafo que nós acabamos de ler, onde Lucas, que é o autor do livro, procura descrever de uma maneira muito organizada aquilo que aconteceu de forma surpreendente justamente naquela cidade de Éfeso, que na primeira viagem missionária os próprios empreendedores daquele expediente evangelístico não tiveram a permissão, foram impedidos pelo Espírito Santo de irem até a Ásia e também de pregar o evangelho naquela cidade. E agora, justamente em Éfeso, você tem o irrompimento de um avivamento produzindo resultados incomuns no meio daquela cidade que era reconhecidamente idólatra. Se você for ver em Atos, capítulo 16, versos 6 e verso 7, é a referência na primeira viagem de que o apóstolo Paulo e os seus companheiros foram impedidos de pregar o evangelho ali naquela localidade. Isso nos ensina que a igreja deve ser sensível às operações do Espírito Santo para que ela possa caminhar de acordo com a vontade de Deus, tudo a seu tempo, na direção que o Espírito nos indica. Quem poderia dizer que o apóstolo Paulo estava fora de sintonia com o Espírito Santo quando desejou evangelizar a Ásia, especialmente pregar o evangelho em Éfeso? Era o apóstolo Paulo, e naqueles dias nós podemos dizer, havia uma unção
extraordinária sobre a igreja, mas ele estava indo para o lugar errado. E agora foi corrigido, e depois de alguns anos, ele teve a oportunidade de pregar o evangelho nessa cidade e ter o seu trabalho notavelmente autenticado pelo próprio Espírito Santo, que na primeira ocorrência impediu que eles fossem para ali. Não era a hora. E a gente deve se aperceber dessas observações. Nós temos 6 sinais clássicos da graça de Deus, quando o Espírito Santo é derramado de forma abundante sobre a igreja. Por que é importante notar esses sinais, que são sinais distintivos, que podem ser vistos em todo e qualquer avivamento genuíno? É importante porque através desses elementos você tem condições de aferir todo e qualquer movimento que se pretender ser um movimento de poder, de derramamento do Espírito Santo, de reavivamento. É importante que nós compreendamos que existem sinais distintivos dessas épocas incomuns, que nós encontramos não apenas na história bíblica, mas encontramos na história da igreja. Qual é o primeiro sinal? O primeiro sinal está aí no verso 8 até o verso de número 10. A ênfase na pregação da palavra. A principal coisa que Lucas pretende enfatizar aqui é que havia uma poderosa proclamação da salvação através do ensino regular das Escrituras, para aqueles que faziam parte não apenas da sinagoga, mas para aqueles que já eram discípulos de Jesus Cristo que viviam naquela cidade. Na sinagoga, Paulo fala ousadamente sobre a chegada do reino de Deus. E a pergunta é, o que é que presumivelmente Paulo deve ter falado na sinagoga usando as Escrituras para dizer, olha, o reino de Deus chegou? Ele deve ter falado na sinagoga que Jesus Cristo era o Messias. E apontou para o Novo Testamento, indicando as indicações que havia no Antigo Testamento a respeito do cumprimento da chegada do Salvador, conforme inúmeras profecias, e também do cumprimento da sua obra a partir da morte e ressurreição de Jesus Cristo, e o consequente derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Mais ou menos a gente pode imaginar que esse deve ter sido o esboço de Paulo na sinagoga para demonstrar que Jesus Cristo era o Messias prometido. Agora, óbvio que isso não agradou os ouvintes, porque, na verdade, os judeus alimentavam a ideia de um Messias nacionalista, com um viés político, e que viria justamente para libertar a nação da aliança do jugo romano. E Jesus Cristo nunca se prestou para isso, e a promessa do Messias não tinha esse perfil. E é óbvio que os judeus que estavam ouvindo o apóstolo Paulo dizendo que o Messias prometido era alguém que veio para perdoar os pecados da nação da aliança, isso doeu nos ouvidos deles. E eles disseram, olha, nós não queremos mais ouvir você. É por isso que você tem aí que o apóstolo Paulo passou apenas 3 meses pregando a Bíblia na sinagoga. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que foi até muito tempo. Concordam? À luz das outras ocorrências que você tem, nas outras viagens, Paulo passou até muito tempo. Já imaginaram martelando no ouvido das pessoas, Jesus Cristo é um Salvador espiritual que veio para perdoar os nossos pecados. Aqueles judeus ouviram foi muito tempo, 3 meses. E até que a oposição veio e Paulo teve que se retirar da sinagoga.
e diante da obstinação judaica, ele se retirou pacificamente, mas preste atenção no que diz o texto. Ele não mudou a sua forma de agir, ou seja, o exercício do seu ministério continuou sendo o mesmo, o ministério da pregação. E é isso que Lucas quer enfatizar, aqui no início desse parágrafo. Numa escola da cidade, o professor parece ter sido um convertido do apóstolo, esse que aparece aí com o nome de Tirano. E ele vai ceder o espaço da sua escola para que o apóstolo Paulo pudesse utilizá-lo todos os dias para pregar o evangelho para aqueles que estivessem dispostos a ouvir. Uma variante que você tem desse texto diz o seguinte, que no período da tarde o local ficava vazio e o dono da escola ofereceu então esse turno ocioso para que o próprio apóstolo pudesse pregar o evangelho para aqueles que estivessem interessados em ouvir a mensagem da salvação. Mas, irmãos, tem um detalhe que nós não somos capazes de exagerar. Olha o que está escrito aí no final do verso 10. Você, com absoluta certeza, não consegue dimensionar a importância disso que Lucas está descrevendo aí. O apóstolo Paulo, naquele ambiente pacífico da escola, anunciando o evangelho da salvação, fazendo ali daquele lugar um centro de radiação para o anúncio do cumprimento do plano eterno de Deus para a salvação dos pecadores. Ele passa nada menos do que 2 anos. Não é isso que diz o texto? 2 anos, dando ensejo para que todos os habitantes da Ásia. É um negócio surpreendente, irmãos. Era uma região extensa, importantíssima, de difícil penetração. E o apóstolo Paulo, ali daquele lugar, consegue expandir a pregação do evangelho para toda aquela província romana importantíssima. Você sabe o que foi que aconteceu? Você sabe aquelas 7 igrejas que aparecem lá em Apocalipse? No capítulo 1? Quando João descreve as 7 igrejas? Pois é, essas 7 igrejas surgiram nessa época, nesses 2 anos. Já imaginaram? As 7 igrejas surgiram nesse tempo. E mais 2. Você tem a igreja de Colossos e você tem a igreja de Hierápolis, uma outra cidade da Ásia, que recebeu também uma epístola do apóstolo Paulo, e essa epístola se perdeu. Alguns até dizem, olha, essa epístola que Paulo fala em Colossenses, que o pessoal que morava em Hierápolis deveria ler e trocar com o pessoal de Colossos, é a epístola aos Efésios. Mas é uma teoria um tanto duvidosa. É melhor imaginar que essa epístola que Paulo escreveu para os irmãos da igreja de Hierápolis se perdeu. E onde é que está essa referência? Lá em Colossenses, capítulo 4, verso 13. Você vê a orientação do apóstolo Paulo para os colossenses, dizendo o seguinte: olha, essa epístola que eu estou mandando para vocês, depois que vocês lerem e comentarem, mandem para os irmãos lá de Hierápolis, porque eu mandei uma carta para lá também. E depois que eles lerem essa carta lá, eles vão mandar para vocês. Troquem as cartas. Depois que vocês fizerem uso extenso daquilo que foi escrito. Irmãos, é impressionante que você tem
tenha um resultado dessa dimensão. E eu queria ver algumas ilustrações no século XVIII, quando você olha para John Wesley, quando você olha para George Whitefield, Daniel Holland, Howell Harris, dois camaradas que Martin Lloyd Jones amava, esses camaradas aqui. Daniel Holland, ele cita frequentemente. Howell Harris. Eles descobriram, não era uma descoberta inédita, que o método de Deus, presta atenção, o método de Deus para salvar pecadores e também para edificar aqueles que já são crentes, é a pregação da palavra. Deus não tem um outro método. Nós não vamos salvar pecadores com música. A música tem o seu lugar importantíssimo na vida da igreja. Mas Deus não decidiu salvar pecadores através da música. Nem através de qualquer outro instrumento que você possa imaginar. Ainda que lícito. Através da pregação da palavra de Deus, que de uma forma misteriosa, Deus autentica a graça no coração daqueles que estão perdidos e fortalece essa mesma graça no coração daqueles que já são salvos. No século XVIII você tem isso, mas será que no século XX? Mas era o século XVIII que não tinha televisão. Mas no século XX, na Escócia, na ilha de Lewis, um avivamento aconteceu numa cidade. Em 1934, até o início da Primeira Guerra Mundial. Olha lá quanto tempo durou o avivamento. 1934 até o início da Primeira Guerra Mundial. Pouquíssimo tempo na Escócia. E o que às vezes se comenta desse reavivamento que aconteceu na Escócia nessa época é que havia uma característica particular, diz John Armstrong, descrevendo esse reavivamento. Havia uma atenção e uma avidez de jovens e idosos para com a pregação da palavra de Deus. Os reavivamentos sempre irrompem de forma imprevisível. Mas, preste atenção nisso, não existe nenhum reavivamento na história que tenha acontecido com fastio da palavra de Deus. Simplesmente não existe. Sabe por quê? Abra Ezequiel, capítulo 37, o verso 4. Esse é um capítulo clássico. Ezequiel 37, 4. Como é que ossos secos se transformam num poderoso exército? Pela pregação. Esse é um capítulo clássico sobre reavivamento. Então, o primeiro sinal que você deve observar, quando estiver avaliando, tentando aferir se uma determinada obra que se diz do poder de Deus é genuína, é autêntica, veja se você tem nessa obra um interesse genuíno, uma fome pela palavra de Deus, pelas Escrituras. Se não existir, desconfie. Este é um sinal clássico que você tem todo o reavivamento autêntico. Segundo, curas e libertações extraordinárias. Lucas descreve esses 2 milagres simplesmente para dizer o seguinte: aquilo que estava ocorrendo na cidade de Éfeso é de mesma natureza daquilo que ocorreu durante o ministério terreno de Cristo, porque os sinais são os mesmos. Esses 2 sinais que são apresentados.
E eles aconteciam espontaneamente. E preste atenção nisso. Sem seletividade de enfermidade. Vocês já perceberam que nos modernos movimentos de cura só tem um certo tipo de ocorrência? Existem tantas coisas que a gente pode ver na coleção de milagres da Bíblia. E tanta coisa fica de fora, não é realizada. Os milagres, eles são não apenas seletivos, mas eles são de aferição duvidosa. Aqui não. Os sinais acontecem espontaneamente e os apóstolos não escolhem enfermidades para resolverem com o concurso do poder de que dispõem. O inusitado é que esses prodígios aconteceram na cidade sem a presença do apóstolo. Não sei se você percebeu isso. O apóstolo não está presente, não há qualquer palavra proferida por ele, ele não se utiliza de nenhuma coreografia porque nem está presente, e nenhuma previsão é estabelecida literalmente. O pano de enxugar suor e o avental de trabalho, ou seja, as roupas que os enfermos levaram, nós podemos dizer que não havia poder nenhum nesses elementos. Não havia nenhuma virtude inerente naqueles objetos que foram usados. Eles simplesmente receberam as operações do poder de Deus através da ministração do Evangelho, através do apóstolo Paulo, para que as credenciais do apostolado de Paulo pudessem ser vindicadas ali naquela ocasião. Não era para promover a glória do apóstolo e nem da igreja. Era simplesmente para dizer que ali você tinha um servo de Deus que tinha credenciais que mereciam ser respeitadas. Uma questão que geralmente se faz e é justa. O texto suscita esse tipo de questionamento, é se Deus continua a fazer essas operações ainda hoje. Será que nós temos ainda curas e exorcismos hoje acontecendo? E a resposta é sim. Ao longo da história, Deus continuou operando esses mesmos sinais. Agora preste atenção. Não como a doutrina pentecostal renovada ou carismática ensina. Essas operações não acontecem constantemente na vida da igreja. Mas preste atenção. Nós não concordamos também com aquela posição conservadora que diz que esses sinais ficaram restritos à era apostólica. Essa interpretação se chama cessacionista. Nós não acreditamos no cessacionismo, até porque você não vai conseguir provar isso, nem bíblica, nem teológica e nem historicamente. O cessacionismo é insustentável, tanto quanto o continuismo, que acredita que esses sinais extraordinários estão à disposição da igreja de todos os tempos. Isso também não é verdade, porque só a designação já desmente a assertiva. Não são sinais extraordinários? Quando você diz que sinais extraordinários acontecem o tempo todo, em todo lugar, com todas as pessoas, eles deixam de ser extraordinários. Eles passam a ser ordinários. A própria designação desmente quem defende que o extraordinário está à disposição
constantemente da igreja de todos os tempos. O que nós acreditamos no que é, então? Um cessacionismo relativo. Na maior parte da história da igreja, nós temos cessação mesmo. É graça comum, é graça ordinária. Em algum tempo, nós temos graça extraordinária. Então, o que é que nós podemos dizer? Nós temos um continuismo relativo. Então, tanto a ideia de continuismo quanto de cessacionismo, elas não podem ser defendidas por nós de forma absoluta. Você tem que defender continuismo e cessacionismo de forma relativa. Porque na maior parte da história da igreja você tem cessação desses dons extraordinários. Mas em algum lugar da história você vai ver esses dons aparecendo. Então, como é que você vai negar de que esses dons ficaram para a época apostólica? Irmãos, nós temos alguns testemunhos que a gente pode dizer assim, insuspeitáveis, a favor da ocorrência desses sinais extraordinários em alguns momentos da história da igreja. Você conhece Russell Shedd? Ele escreveu um livro extenso sobre reavivamento. E aquele homem não era mentiroso. Ele já morreu e está na glória. Ele não era mentiroso. Pelo contrário, no século XX, foi um dos maiores missionários que a igreja brasileira teve. Talvez alguém que você pudesse colocar na galeria dos 5 mais importantes pastores que nós tivemos no Brasil. E ele escreveu um livro sobre isso. E ele diz o seguinte, olha, Justino Marte, no século II, escreveu sobre alguns dons de curar que foram manifestados no seu tempo. E o Russell Shedd diz, tempo esse de um avivamento experimentado pela igreja. E ele não fala só de Justino Marte no segundo século. Ele fala de Irineu de Leão, um outro pai da igreja. Ele fala de Tertuliano. E vai seguindo a história da igreja, contando inúmeros e inúmeros casos de operações extraordinárias promovidas pelo poder de Deus de forma intempestiva e imprevisível, de acordo com aquilo que nós aprendemos nas Escrituras. Mas você diz assim, mas o pastor Russell Shedd está citando os pais da igreja, algo muito distante. Então vamos mais para perto. Vamos para o século XX. Vamos para o avivamento da África do Sul. No século XX, testemunhado pelo pastor Erlon Stigen, que esteve aqui em Belém. E que não era alguém também mentiroso. Pelo contrário, você pode até acessar a internet e ver o que aconteceu em Quacisabanto por ocasião desse reavivamento. Você não vai acreditar no programa extraordinário que se processou no meio de uma tribo na África do Sul, os Zulus, com o derramamento da graça de Deus de uma forma abundante, fazendo com que negros e brancos convivessem de forma pacífica e fraterna no meio do apartheid que vigorava ali naquele país. Só isso a gente pode dizer assim, olha, só a graça de Deus é capaz de fazer com que negros e brancos vivam de forma harmônica, como irmãos em Cristo. Mas das inúmeras histórias que você tem no livro, eu selecionei uma que fala sobre justamente libertações, exorcismo. O pastor Erlon Stigen diz o seguinte, falando de uma dramática libertação
que eles tiveram que proceder de uma feiticeira do lugar, que vivia entre os Zulus. E lutaram muito com essa mulher endemoniada. E conseguiram libertá-la. Mas sabe o que foi que aconteceu? Depois dela, veio outra. E luta de novo. E mais outra. E mais outra. E um número significativo de feiticeiras vindo para serem libertas. E ele diz: vieram as feiticeiras e depois os endemoninhados, um após outro. E olha lá, ele diz: por 2 ou 3 meses nós não tivemos descanso algum, ocupados naquele processo de libertação dia e noite. Você acredita nessa história? Século 20. Eu poderia citar dezenas de histórias dessa aqui. Terceiro sinal: combate à superstição. Veja aí o verso de 13 a 17. É um texto único nas Escrituras. Você tem quase aí a escolinha do professor Raimundo, não é? Talvez seja o único episódio na Bíblia tragicômico. A gente quase ri, né? Quando, para não chorar, não é verdade? Tem uma mistura de tragicomédia nessa história envolvendo uns 7 homens que eram filhos de um chamado Seva. Diz o texto que ele era sumo sacerdote, mas uma pesquisa nos nomes daqueles que ocuparam essa posição não aparece esse Seva. É possível que ele tenha sido filho de alguém ligado ao sumo sacerdote e não propriamente filhos de sumo sacerdote. E eles eram especialistas em exorcismo, diz o texto, e colheram um amargo desapontamento, porque o espírito maligno os contraditou. Verso 15: e mais do que isso, não apenas desmascarou a pretensa autoridade deles, mas os disciplinou fisicamente. É o que você tem no verso 16. E esse fato é extremamente significativo, porque Lucas está procurando demonstrar que o poder cristão do Evangelho é superior a toda e qualquer manifestação religiosa, supostamente espiritual, ou até mesmo cultural ou intelectual. O Evangelho é superior a tudo aquilo que ele vai encontrando pelo caminho. Esse é o objetivo de Lucas. O saber de Atenas perde infinitamente para a cultura do Evangelho, não é? O poder maligno é humilhado diante do poder do Espírito Santo. Esse é o objetivo de Lucas ao descrever essas coisas. Mas um detalhe chama a atenção. O que o apóstolo Paulo procura ensinar para os seus, o que Lucas procura ensinar para os seus leitores é o seguinte: é que poder espiritual autêntico não pode ser mecanicamente copiado. Essa é a lição que você tem aí. Assim sendo, o testemunho do acontecido, veja o verso 17, vai redundar em temor sobre aqueles homens. E o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. É o que você tem aí. A repressão da superstição e a glória tributada a Cristo são 2 resultados significativos que você observa em toda a obra genuína do Espírito Santo de Deus sobre a igreja.
se você está avaliando um determinado avivamento, se você não tem superstição sendo abandonada e glória sendo creditada a Cristo, desconfie. Eu quero apresentar algumas ilustrações. No ano de 1497, 1498, apareceu na Espanha, precisamente na cidade de Florença, um pregador inflamado, poderoso. O nome dele era Jerônimo Savonarola. E ele, através das suas mensagens, convenceu a muitos habitantes da cidade a abandonarem seus pecados, incluindo os seus vícios. Ele acabou com o carnaval da cidade, esse pregador. E um detalhe interessante do seu curtíssimo ministério ali, naquele lugar, é que ele conseguiu fazer com que as pessoas que tinham uma ligação com a igreja romana abandonassem as suas práticas supersticiosas. Isso causou uma revolta imensa na própria cúpula da igreja. Preste atenção, 1497, portanto, às vésperas do século XVI, 1498. Mas se Savonarola ficasse apenas em fazer com que as pessoas fossem levadas ao arrependimento, confessassem os seus pecados, abandonassem os seus vícios, vivessem de forma moral mais correta, mas ele não tocasse nesse negócio de superstição, talvez, é a nossa impressão e dos historiadores, ele iria continuar vivo. Mas ele foi tocar justamente nesse negócio de superstição. Sabe o que foi que aconteceu? Ele foi queimado vivo na praça da cidade, em Florença, em 1498. Não toca nesse negócio de superstição. Mas, irmãos, tem que tocar. O evangelho tem que acabar com a superstição. Esse é o evangelho. E olha que coisa interessante. Quando você lê um pouco da história da igreja, você vai ver que bem cedo esse negócio de superstição entrou na igreja. Um historiador diz que o comércio de relíquias, como cadáveres, nós temos em algumas igrejas aqui de Belém, né? Esse tipo de coisa. Dentes, cabelos, ossos sagrados. Isso se tornou um problema para a igreja tão grande. O culto a essas relíquias, que em 381 um concílio geral da igreja foi convocado para acabar com isso. Mas preste atenção, você não consegue tirar a superstição da vida das pessoas por decreto. A única coisa que remove superstição do coração das pessoas é o puro evangelho. Mesmo a igreja tendo decretado, proibido esse tipo de procedimento, pela Idade Média toda, nós temos a própria igreja romana tolerando o culto às relíquias. Não se desapegando desse envolvimento pecaminoso com aquilo que a gente pode chamar de superstição. E, irmãos, olha, presta atenção, nós temos aqui um missionário entre os índios. Com os índios isso é mais complicado. Não é verdade, Adriano? É muito complicado. Eu recebi uma carta de um missionário, não vou citar o nome, que está lutando com uma determinada etnia, que tem como costume cremar
pessoas mortas. E sabe o que eles fazem com as cinzas? Misturam com as bebidas. E o pessoal da tribo toma. Você já imaginou isso? Como é que você vai acabar com esse negócio? Só realmente com uma compreensão profunda do Evangelho. Uma mudança radical produzida pela graça de Deus no coração daqueles que verdadeiramente se convertem. Veja o verso 18, o quarto sinal. Espontânea convicção de pecados. E é notável que, tanto na história bíblica quanto na história da igreja, você não vai ver nenhum reavivamento autêntico sem que você tenha a presença da experiência do arrependimento de forma profunda. Não vai ter. Quando você olha para o livro dos Juízes, ele começa logo apontando para isso. Juízes capítulo 2, verso 4, você tem Boquim, a experiência de Boquim, que nada mais é do que uma experiência coletiva de quebrantamento num grau que nós não somos capazes de dimensionar. Juízes 2:4. Você tem na história da monarquia, em todos os reavivamentos, quebrantamento acontecendo, arrependimento sendo experimentado. O texto clássico que você tem é 2 Coríntios 7,14. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Esse é o texto clássico que você tem da história dos reavivamentos no período da monarquia. E o que dizer dos 2 capítulos clássicos de Esdras, capítulo 9, e Neemias, capítulo 9, que são capítulos relacionados com arrependimento naquele período de reconstrução do tecido espiritual da própria nação. Eu selecionei algumas ilustrações da história da igreja. Diz Evans, descrevendo aquilo que aconteceu no século XVIII, talvez o relato mais espantoso desses acontecimentos que você tem na história da igreja, mostrando que arrependimento está intimamente relacionado com obra de reavivamento. Esse escritor diz, olha, talvez o maior exemplo que nós tenhamos seja com uma figura insuspeitável, da qual você não teria coragem de dizer que esse camarada não sabe o que significa afeições humanas. O nome dele é Jonathan Edwards. E ele diz o seguinte: o próprio Jonathan Edwards, ao comentar as experiências daquilo que aconteceu na cidade onde ele era pastor, em Northampton, no ano de 1741, quando uma obra maravilhosa da graça aconteceu ali naquele lugar, ele diz o seguinte: o próprio Jonathan Edwards, e eu faço questão de frisar aqui, ele era um homem fleumático, talvez um fleumático puro, se existe esse tipo de coisa. Ou seja, alguém que não tem a propensão para facilmente para emoções desequilibradas, não é? E olha o que ele diz: os meses de agosto e setembro de 1741
foram os mais notáveis deste ano, por causa do surgimento, nada menos do que da convicção de pecados no meio da própria igreja. Conversões de pecadores, grandes vivificações, despertamentos, confrontos de professores, extraordinários efeitos externos, envolvendo a experiência religiosa dessas pessoas. Era frequente, olha o que Jonathan Edwards descreve. Era frequente se ver uma casa cheia de gritos, desmaios, convulsões e coisas semelhantes. Ora com tristeza, ora com admiração e alegria. Mas você diz assim, mas isso era lá nos Estados Unidos. Sabe o que é uma coisa notável dessa época? Essas mesmas operações que estavam acontecendo na chamada Nova Inglaterra, no mesmo período, Deus estava operando também de forma extraordinária na Inglaterra. Esse é um dado interessante da história. E a John White, descrevendo o testemunho de Alexander Webster, ele diz que ele experimentou um reavivamento na cidade de Cambusland, na Escócia. E olha lá, o que eu descrevi de Jonathan Edwards foi agosto e setembro de 1741. Esse reavivamento na Escócia com esse homem foi em 1742. E ele diz, olha, muitos gritam diante da amargura das suas almas por causa dos seus próprios pecados. Arrependimento, contrição. David Brainerd escreveu no seu diário, em 1733, que foi candidato a genro de Jonathan Edwards, missionário entre os índios. Em 1733 ele diz o seguinte, eu estou completando 25 anos. E ele diz, hoje, no diário dele, dói-me a alma ao pensar que eu vivi tão pouco para a glória de Deus. Passei o dia na floresta sozinho, em profundo arrependimento, derramando a minha queixa perante o Senhor. 25 anos. Arrependimento, quebrantamento não é coisa de velho. Uma pergunta óbvia quando a gente trata desse assunto é a seguinte, irmãos, por que arrependimento é alguma coisa que está essencialmente ligado a reavivamento? E a resposta é simples, porque avivamento é uma experiência mais profunda com a santidade de Deus. E ninguém pode ter uma experiência mais profunda com a santidade de Deus sem ser confrontado com os seus próprios pecados. Quer uma prova disso? Abra Isaías, capítulo 6, o verso 5. Quando aquele jovem que estava inquieto por causa da morte do grande rei Uzias, resolveu ir para a igreja orar e foi confrontado com a santidade de Deus. Qual foi a reação de Isaías? Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando, diz aqui um escritor, quando o avivamento vier, a agonia em relação ao pecado será tão grande
que a ideia de prolongar a vida em meio a tanta maldade será intolerável. Ele exagera, né? Mas não existe reavivamento sem a experiência do quebrantamento. Quinto, rompimento com o ocultismo, verso 19. Éfeso era conhecida por sua relação com a magia. Eles estavam familiarizados com encantamentos, amuletos, talismãs religiosos. O que mais havia na cidade era vendedores de souvenirs religiosos, né? Supostamente oferecendo para pessoas algum tipo de proteção, né? Algum tipo de poder, algum tipo de vantagem com o uso desses amuletos. Mas a proclamação da fé em Cristo e a consequente conversão de muitos naquele lugar inevitavelmente fez com que eles rompessem com aquele ocultismo que Lucas descreve como sendo artes mágicas. Não imagine que eram ventrílocos ou esses mágicos que aparecem por aí escondendo cartas ou moedas, fazendo com que pombas saiam de dentro de lenços ou coisa parecida. A expressão aqui, artes mágicas, aponta para o ocultismo, que era algo muito conhecido e disseminado na cidade de Éfeso. Deve ser lembrado aí que uma grande soma de dinheiro foi queimada através desses livros de ocultismos que foram incinerados em praça pública. Lembre que 1 denário é o valor de uma diária de um trabalhador comum. Eles juntaram tanto lixo religioso que aquela pilha que foi incinerada, ela foi avaliada em 50 mil denários. Eu não tenho máquina aqui, mas você pode fazer em casa. Veja quantos anos dá isso. O André já está fazendo. 50 mil denários, sendo 1 denário a diária de um trabalhador. Veja quantos anos de trabalho, de dinheiro, vê aí, foi envolvido nessa incineração. E por último, verso 20, crescimento numérico e qualitativo. Lucas faz a sua última observação em Atos sobre o crescimento irrefreável da igreja. E esse crescimento irrefreável da igreja, ele se dá em meio a muita oposição, perseguição, resistência. Tudo aquilo que você possa imaginar no livro de Atos apareceu para barrar, se fosse possível, o avanço da igreja na conversão dos perdidos e na edificação daqueles que já eram crentes. Mas nós devemos notar algumas coisas nesse quinto sumário de crescimento que você tem aí no verso de número 20. Para a gente pensar um pouquinho no que significa crescimento e que tipo de crescimento deve nos interessar. Primeiro, o crescimento numérico da igreja naqueles dias primitivos era um crescimento natural e desinteressado. Se há algo que pode ser destacado não apenas no livro de Atos, mas você pode ver também isso na história da igreja, é que quando a igreja verdadeiramente cresce de forma saudável, ela não cresce através de expedientes para enganar as pessoas a trocar de religião. Você não tem aqui os apóstolos adotando nenhum programa elaborado na NASA, artificial, a ser implementado na própria igreja para que mais convertidos possam fazer parte da membresia da igreja. É alguma coisa que acontece
naturalmente fruto da obediência da igreja em proclamar o evangelho para o mundo perdido. Preste atenção, o crescimento em Atos não é um crescimento que vai acontecer sem o trabalho da igreja. Ok? É um crescimento natural, mas é fruto de trabalho. Não tem nenhuma medida artificial, nenhum programa artificial, nenhum malabarismo dos apóstolos para produzir aquele tipo de coisa. E o outro detalhe é que não havia qualquer incentivo para despertar possíveis interesses daqueles que poderiam ser classificados como espertalhões, que quisessem lucrar de alguma maneira com a igreja. Naquele contexto, abraçar o evangelho significava opróbrio e perseguição. Que, na verdade, o que não tinha era algo que pudesse seduzir as pessoas para abraçarem o evangelho. E o outro detalhe, nessas conversões que faziam com que a igreja crescesse, eram experiências de fato de conversões autênticas, né? É bem verdade que você tem, até no colégio apostólico, Judas Iscariotes. Sempre você tem joio no meio do trigo, inevitável isso. No próprio livro de Atos, você tem um camarada que supostamente se converteu e até se batizou, mas foi excomungado pelos próprios apóstolos, Simão Mágico, que na verdade aparece como um oportunista que quer manipular a fé ao seu bel prazer, de acordo com os seus interesses. Porém, a maioria daqueles, diz Lucas, que se ligava à igreja naqueles dias, era de verdadeiros convertidos. Pessoas que tinham tido uma experiência verdadeira com Jesus Cristo. Quando um reavivamento acontece numa determinada localidade, muitos escritores descrevem isso. Talvez você tenha um crescimento numérico de 50 anos acontecendo em 5 meses. Às vezes em um dia. É o caso envolvendo a pregação de John Livingstone, numa determinada cidade onde estava acontecendo uma conferência promovida pelas igrejas do lugar. Há 50 anos não acontecia nada ali naquela cidade. Mas a conferência foi tão abençoada e terminou no domingo a conferência, que os irmãos disseram o seguinte: por que a gente não continua na segunda-feira? E aí disseram: bem, a gente pode, está tão bom, vamos ficar aqui. O problema é o seguinte: não tem um pregador escalado para amanhã. Ele já pregou. Você aí, está escalado para pregar lá. E era John Livingstone. Foi escalado para pregar na segunda-feira. Diz a história que ele quase tem um infarto. Ele suava. E, como dizia o nosso amigo, na época de mocidade, ele então saiu para o mato para colocar folha na cabeça. E literalmente ele não dormiu a noite, numa profunda agonia pela responsabilidade de ter que pregar na segunda-feira. E sabe o que foi que aconteceu? Deus autenticou poderosamente a pregação de John Livingstone. E uma multidão da cidade concorreu para ouvi-lo e se converteu. E naquele único dia, nós tivemos um acréscimo
na igreja maior do que todas as conversões da história daquele lugar. Um dia de graça extraordinária na vida de John Livingston, que nem estava escalado, nem havia sido indicado para pregar naquela conferência. A mesma coisa aconteceu com Richard Baxter, quando ele chegou numa cidade da Inglaterra chamada Kidderminster. E ele chegou lá e ele descreveu o seguinte: olha, quando eu cheguei aqui em 1641, a cidade era marcada por ser um local de gente ignorante, rude, pessoas libertinas, na sua maior parte. E ele diz mais, os bares eram cheios, né? As casas de prostituição eram concorridas, a igreja vazia. E ele diz, olha, uma coisa que me chamou muita atenção, aquele pouquinho de gente que frequentava a igreja nunca tinha ouvido uma pregação digna desse nome. Já imaginaram isso? Uma igreja sem pregação. E ele começou a pregar o evangelho. E depois de um tempo, os bares fecharam, as casas de promiscuidade fecharam, as pessoas começaram a se converter, a igreja não deu mais, e a congregação vivia cheia, pelo que tivemos que construir, olha só, 5 galerias para abrigar todo mundo que concorria para ali, para ouvir a palavra de Deus. E ele diz assim, olha, quando eu saí daquela cidade, raramente você via uma casa onde não tinha crente, onde não se ouvia hinos sendo cantados, reuniões sendo feitas. A cidade, as cadeias foram esvaziadas e a cidade foi completamente saneada. Qual a explicação desse crescimento numérico extraordinário e qualitativo? A pregação do Evangelho por Richard Baxter, em 1641, na metade do século XVII. Deixa eu fazer algumas aplicações, não fazendo pergunta para você. A maior necessidade da igreja de hoje, qual é? Dinheiro? Lugar na política? Lloyd Jones diz o seguinte: reavivamento é a única esperança para a igreja ocidental. A maior necessidade da igreja hoje é de experimentar uma verdadeira obra da graça num grau extraordinário. Segunda coisa, reavivamento sem essas marcas não deve interessar você. Não deve nos interessar. Nós não queremos isso. Fogo estranho? Nada disso. Que Deus nos anime para desejar reavivamentos autênticos. Agora, a última coisa é complicada, né? Se não existe reavivamento sem quebrantamento, se vamos orar por reavivamento, precisamos estar dispostos a ser quebrantados. Essa é a fórmula. Não existe outra.